versículo 19. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Deus eterno. A semente vem de Deus, a solução, a tua direção e o teu conhecimento. Derrama sobre mim, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja ministrar a tua igreja. Que de mim não venha sair nada, mas que tudo venha prover do teu Espírito Santo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Amém? Todos se encontraram? Amém. Amém? Amém. Não, amém não. Mateus capítulo 7, no versículo 19. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quem contou dá um bravo de vitória. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, 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 nós temos nos profetizado em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não são realizados muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos de mim, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Eu queria ler novamente o 21. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Amém? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quero cumprimentar a igreja novamente para a paz do Senhor Jesus. E os irmãos devem ter visto a lista lá no grupo da igreja. Era o nosso irmão Alex que queria trazer a mensagem hoje. Mas por um motivo de força maior, ele está indisposto, está gripado, estava até com pneumonia, né? Estava, em nome de Jesus, não está mais não, né? Então, por motivo de força maior, ele resolveu não ministrar nessa noite. E passando pelo Espírito Santo que tocou nele, me permitindo novamente receber essa grande oportunidade de ministrar ao coração de cada um dos irmãos por intermédio do Espírito Santo. De tal maneira que eu não venho falar nada de um pensamento meu, mas que eu venha falar tudo que provém direto da boca de Deus para o coração de cada um dos irmãos nessa noite. E que novamente eu peço aos irmãos que me emprestem novamente os ouvidos, a mente e o coração, para ficar atento à palavra do Senhor, para a edificação da sua vida no dia seguinte. Que os irmãos já continuem orando em favor dessa ministração, porque a palavra do Senhor, quando nós ministramos, seja qualquer pessoa que ministrar, ela ministra a favor de uma transformação, de tal maneira que até um xingamento do Espírito Santo é transformação para a nossa vida, de tal maneira que uma correção que vem do Espírito Santo para nós não passa mais do que um ato de amor de Deus para as nossas vidas, para a gente continuar na presença do Senhor, que cada dia, com o mundo nos apresentando tantos pratos e pratos, é cada dia mais difícil. Mas nós sabemos que nós temos aquele que nós podemos confiar, que a gente tem um Deus acima de nós, acima de todas as coisas, que nos dá força para permanecer, prevalecer sobre toda e qualquer tentação e vencer o mal, combatendo ele com o bem e com o Espírito Santo de Deus. E eu queria falar com os irmãos nessa noite. Muito nós ouvimos falar sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor, a salvação. A salvação é de graça. A salvação não tem dinheiro que compra. Você não precisa tirar do seu bolso nenhum real para pagar. Não precisa tirar 1 milhão. A pessoa, para ser salva, ela não precisa ter 10 milhões na sua conta ou 1 centavo na sua conta. Ela pode ter a sua conta zerada e ainda assim ela tem direito à salvação. Da mesma forma que alguém que tem 10 milhões não vai ser condenado por ter 10 milhões. Não é isso que um condena, o fato dele ter muito dinheiro na sua conta. Também não é isso que o salva. E esse versículo
ele me chama bastante atenção, porque embora a salvação seja de graça, embora seguir Jesus seja de graça, embora nós andarmos com Ele, falar do seu nome, colocarmos no nosso status algo sobre Jesus, no versículo bíblico, e até conhecer Ele de maneira surreal, de maneira que muitos outros talvez não conheçam, não diz sobre a nossa salvação. Não quer dizer que estaremos salvos por conhecer muito. Não é o conhecimento que salva, é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que foi derramada na cruz. Venceu a cruz por mim e por você, de tal maneira que eu posso dizer, eu vou seguir Jesus, eu posso seguir Ele, mas há uns pré-requisitos, porque senão Ele não teria dito, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Talvez alguém fale sobre Jesus a sua vida inteira, e quando chega no dia do juízo final, Jesus vai olhar para ele e falar assim, eu nunca te conheci. Ele fala, mas eu sempre falei sobre o Senhor. No teu nome eu expulsei os demônios. No teu nome eu fiz milagres, eu fiz maravilhas. Tudo no poder do teu nome. E Jesus vai falar com ele, mas eu não te conheço, eu nunca te vi. Então há uns pré-requisitos. Jesus, morrendo por todos nós, Ele não diria isso para uma pessoa por maldade. Ele não diria isso para mim se eu tivesse de acordo com os critérios dele. E toda a palavra de Deus, ela nos ensina a obter a nossa salvação, mas obter também a nossa transformação e obter uma melhora para os dias seguintes. Uma melhora para você aceitar pessoas na sua vida ou retirar pessoas da sua vida. Aceitar coisas na sua vida ou retirar coisas da sua vida. E Jesus falou sobre tudo isso. Esse é um dos sermões que Jesus pregou. E nos sermões, alguns dos seus sermões, ele nos ensinou sobre esses pré-requisitos. Por exemplo, ele falou sobre pessoas arrogantes. Jesus também falou sobre pessoas humildes. Jesus também falou sobre pessoas que gostam demais de financeiro e o perigo disso. Jesus também nos mostrou a forma que é tão perigosa a condenação, quando ele fala que aquele que julga tem que ter cuidado, porque da maneira que julga, também será julgado. Então Jesus foi nos ensinando a conviver com Ele, e a conviver com a vida, e a convivermos com uns aos outros. Foi nos ensinando a nos colocar no caminho dele e nos pré-requisitos da vida dele. De tal maneira que a gente vai aprendendo que Jesus está além da cruz, além da sua própria graça, para conviver com Ele e obter a salvação. Por exemplo, se eu perguntar aqui para um dos irmãos de alguma pessoa famosa que você conhece na internet, e aquela pessoa, você sabe tudo sobre a vida dela, você tem fotos sobre ela, você sabe o que ela come, você sabe que hora ela acorda, você sabe que hora que ela vai dormir, você sabe que hora que ela treina, que hora que ela trabalha, sabe tudo sobre a vida dela. Então você a segue, você entra no Instagram e aperta lá, seguir. Mas isso não quer dizer que se você chegar na porta daquela pessoa, ela vai te aceitar. Não quer dizer que se você bater lá no portão e falar, olha, eu te sigo lá no Instagram, eu sei das suas fotos, sei com quem você é casado, quantos filhos você tem, quantos anos você tem, quando você nasceu, a idade que você nasceu, ele vai olhar e falar, eu nem te conheço. Você me segue, mas eu não te conheço. De tal maneira que com Jesus a gente pode chegar perto disso, se a gente não seguir os pré-requisitos muito importantes para nossas vidas, para a nossa transformação. E uma desses pré-requisitos é o bom fruto, é dar frutos bons, é dar frutos que agradam os homens, é dar fruto que agrada aos irmãos, é dar fruto que agrada ao pastor, é dar fruto que agrada a esposa, é dar fruto que agrada um patrão, um amigo, um seguidor na internet, alguém famoso na internet. Não, é gerar frutos dignos da vontade de Deus. Frutos dignos da vontade de Deus. Esses dignos da vontade do Pai vai nos colocar no caminho, vai nos colocar lado a lado com Jesus. E aí você vai começar a sentir que você pode tocar nele. Porque para receber milagre e receber graça, você nem precisa ser tão íntimo. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Quem era mais íntimo? Os apóstolos ou ela? Os apóstolos? E ela não recebeu a graça? Ela não recebeu um milagre? Ela não rompeu e não tocou nele? Isso qualquer pessoa pode obter.
Mas aquele aconchego, aquela intimidade, esses frutos diz muito para a gente estar pertinho dele e para a gente também colocar na nossa vida, porque de acordo que você vai amando a Cristo, de acordo que você vai seguindo a Cristo, você vai amando o seu irmão. Não tem como você amar Jesus Cristo sem conseguir amar o seu irmão. É reflexo do amor de Jesus, é reflexo do amor de Deus, porque quem ama Jesus respeita o nome de Jesus. Então, se ele respeita Jesus, ele respeita seu irmão. Aleluia. Se ele honra Jesus, ele vai honrar seu irmão. Se ele pede perdão para Jesus, ele vai pedir perdão para o seu irmão. Ele vai errar, mas ele vai pedir perdão. Então existem esses pré-requisitos. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Aleluia. A Bíblia também vai falar no outro pré-requisito: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amarás a Deus sobre todas as coisas. São princípios básicos para nós seguirmos Jesus. Então a salvação é de graça, a transformação é de graça, mas para andar com Jesus e receber o merecimento de Jesus, tem pré-requisitos. Eu podia perguntar para cada um dos irmãos, eu queria escolher, vou escolher assim, sabe, vai mexer. Eu vou escolher, por exemplo, não sei, nosso irmão Samuel, nosso irmão Alessandro, que ontem confessou para a gente que quer perder a timidez. Se eu perguntasse para a igreja toda, qual é a diferença de desejar e merecer? Qual é a diferença de nós desejarmos e merecermos? Existe uma diferença entre isso, porque o desejo é um sentimento que nos impulsiona, enquanto o merecimento é algo muito maior. Então, esses frutos que Jesus mesmo passou para nós, nos diz se nós merecemos estar com Jesus ou não, se nós merecemos estar do lado dele ou não, se nós merecemos a nossa salvação ou não. E quando você olha para esse fruto, dentro da sua consciência, dentro do seu coração, você sabe se Jesus vai falar com você, aparta-te de mim, ou se Jesus vai virar para você e vai falar, venha bendito do meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus conhece a sua intimidade. A sua intimidade com Jesus é você e ele. Não é você e a pastora, não é você e o irmão Juninho, não sou eu e o irmão Alex, não é o Alex e a esposa Dália, porque a intimidade dele é individual com Jesus, assim como a de cada um de vocês é. Então somente vocês podem dizer, olha, eu sou seguidor de Jesus e merecedor de Jesus. A sua consciência sabe, a minha consciência sabe, o seu coração sabe, todos nós sabemos e podemos falar de nós mesmos. Então, quando a gente profetiza, quando a gente prega, a gente nada mais traz à mente aquilo que Jesus um dia já falou para nós, aquilo que Jesus um dia já colocou em nosso coração. E a gente precisa ter esses pré-requisitos para a vida. Não é somente, aliás, tudo, esse pré-requisito é tudo para nós obtermos a nossa salvação. É essencial. E esses pré-requisitos nós precisamos colocar ele aonde? Na nossa vida. Qual é a diferença de eu merecer o respeito da pastora e eu desejar o respeito da pastora? Qual é a diferença de eu merecer o respeito da minha esposa e eu desejar o respeito da minha esposa? Existe uma diferença grande aí e nós precisamos nos atentar a isso, porque aquele que não coloca valores sobre isso, qualquer coisa que venha a ele fala, olha, desejou ser meu amigo, pode vir que vai ser. Desejou, para quem é solteiras, quem não solteiros e solteiras, desejou ser meu namorado, minha namorada, então pode vir. Só desejou, tá bom. Não, que bênção, está me desejando, que orgulho. Mas cadê o merecimento para isso? Aí se atenta no desejo e esquece que para te ganhar, para te conquistar, para te merecer, tem que te respeitar, tem que te merecer de verdade, tem que te honrar, tem que te amar de uma forma que ninguém mais amou. Qual é o merecimento que eu tenho para ter amizade do nosso irmão Juninho? Eu preciso respeitar, eu preciso valorizar, eu preciso dar a ele honra. E talvez eu não coloque isso na minha vida e aí qualquer amigo serve. E quando a gente menos nos espera, a gente está sentado aonde? Na mesa dos escarnecedores. E aí a gente daí a pouco está dizendo o quê? Vai, Jesus mandou ir de pregar o evangelho para todas as nações. Então eu posso sentar em qualquer mesa. Desejou ser meu amigo aqui ou você? Desejou estar comigo e ser maravilhoso? Isso é uma honra para mim. Está desejando quando na verdade não.
porque você é um bem muito maior, é um bem especial, é a menina dos olhos de Deus. Então não é o fato de alguém te desejar ser seu amigo, desejar ser seu namorado, sua namorada, enfim, não é o fato de alguém simplesmente desejar, ele tem que merecer o seu respeito. Não porque você é arrogante, porque você tem critérios, e os seus critérios têm valores muito importantes, como respeito, como amor próprio, como dignidade, como honestidade. E se você não coloca esses valores, como é que faz? Aí você daí a pouco está dando valor para alguém que é desleal, desonesto, desumano, desrespeitador, alguém que já peca e já perdoou a si mesmo, está pouco preocupado com o que você sentiu ou não. Ele falou: não, eu pequei contra ti, mas eu já me perdoei. Aquele perdão sem arrependimento nenhum, ele olha nos olhos e fala assim: não, já me perdoei, agora é seguir, se perdoa também, vou embora seguir. Alguém que não tem a capacidade de virar para você e falar: olha, meu coração está doendo, eu te peço perdão. E a gente precisa ter esses pré-requisitos na nossa vida, porque senão qualquer amizade serve, senão qualquer relacionamento a gente está disposto a colocar no nosso meio, no meio da nossa família. Qual que é o valor que uma pessoa tem que ter para entrar dentro da sua casa, para conviver com você, no meio do seu casamento, no meio dos seus filhos? Você já imaginou, você coloca uma pessoa qualquer junto aos seus filhos, e daí a pouco seu filho está seguindo quem? Aquela pessoa. Tem uma pegadinha no YouTube e ela é bastante interessante. Uma pessoa entra no elevador e ela encontra 4 capacetes lá dentro daquele elevador. Logo em seguida entra 3 pessoas que fazem parte da pegadinha. E essas 3 pessoas começam a colocar o capacete. Uma entra e põe o capacete. A outra entra e põe o capacete. A outra entra e põe o capacete. E aquele que não fazia parte da pegadinha fez o quê? Colocou o capacete. Porque ele foi influenciado. Influenciado. Então, de tal maneira que a gente pode até imaginar: eu não sou influenciado, não. Não sou influenciável, não. Mas aí você começa a conviver com alguém e você pega partes daquela pessoa. É inevitável. Não existe super-herói. Você vai pegar partes daquela pessoa e daí a pouco você vai estar falando automaticamente. Então a gente precisa ter esses pré-requisitos. A gente precisa ter esses valores no nosso coração, para a gente entender quem te merece e entender a diferença entre quem te deseja. Quem deseja ser seu amigo, quem deseja estar no meio da sua família, quem vai entrar na sua casa. Ah, isso é pecado, isso é desfazer de alguém? Não. Se a arrogância não estiver no seu coração, não é. Se você não está com preconceito no seu coração, não é. Se você prega o Evangelho do Senhor com sinceridade, com lealdade, com honestidade, não é. Você saber quem anda com você ou não, não é pecado. Até mesmo porque quem se mistura com o corpo come. Então é inevitável. Então, por exemplo, você não quer manchar o nome do Senhor. E você fala: não, eu vou pregar o Evangelho a toda criatura e a todas as nações. Mas de repente você encontra com uma pessoa B ali embaixo, e aquela pessoa está cheirando cocaína, está usando maconha, e você chega e fala: não, eu não vou desfazer dela, porque eu sou servo do Senhor. E aí você se mistura com ela naquele momento. Você não está errando. E aí de repente passa alguém, aquela pessoa te viu junto dela, naquele momento do pecado, naquele momento que a pessoa está cometendo o pecado. Ela, sendo ser humano, ela terá discernimento para falar: ah, o irmão não está usando, não, é só o outro. Ela não vai ter discernimento. E pelo contrário, eu acho que o coração dela vai dizer: sabia que era crente sem vergonha, sabia que não valia nada, está ali só de falsidade. Crente é tudo igual. Porque é isso que vai dizer. Porque é mais fácil a pessoa te apontar o mal sobre você do que o bem em você. E se a gente der brecha, fica mais fácil. Fica mais fácil ainda. Então é preciso a gente cuidar dos nossos relacionamentos. Se a gente quiser ouvir: venha bendito do meu Pai, que é o direito da sua herança. Porque haverá pessoas que conhecerão Jesus, haverá pessoas que seguirão Jesus, haverá pessoas que falarão sobre Jesus muito melhor do que nós que estamos aqui dentro. Haverá pessoas que conhecerão Jesus por 10, 20, 30 e 40 anos, mas já tomou a decisão do seu coração em não querer segui-lo, porque a graça é de graça, mas seguir Jesus não é obrigatório, é uma escolha.
Jesus não pega ninguém à força. Jesus não entra na casa de ninguém à força.